Valendo! Boa noite, meus amigos telespectadores do YouTube, né? Eu sou o Dr. Felipe Mota, oftalmologista. Estamos aqui em mais um episódio do Vitalcast 360, né? Hoje, especialmente aqui com o nosso amigo Dr. Diego Carvalho, otorrinolaringologista, né? Já é uma especialidade que já é um trava-língua, né? Tu já sabe se já tem indicação de fazer terapia já. Veio aqui hoje com a gente para contar um pouquinho da sua vida pessoal, da sua experiência, da sua formação e falar, né, da sua profissão aqui. Tá dividindo com nossos amigos aí que estão assistindo pelo YouTube, um pouco da tua experiência, né? E passar sempre informação que seja útil, né? Isso é uma das coisas que a gente tem muito aqui no nosso podcast, é tentar sempre informar as pessoas que estão assistindo de coisas úteis que elas possam entender e absorver para o seu dia a dia aí, né? E como de praxe aqui, no nosso brinde, vitalidade, osse. Isso aí, meu amigo. Tem que tomar, né? Se encostar, o problema é grave. 7 É. anos. Pô, é um prazer muito grande, tá, Diego? Te receber aqui. O meu amigo aqui, parceiro de podcast, Dr. Alex Sá, que é seu amigo também, Sim. Convidou você e não veio. E não tá aqui. De repente é uma boa oportunidade pra gente também se rever, né? Pois a gente né? se conhece de longa data também, só fazia muito tempo que a gente não se via, né? Contato. E aí eu tô bastante. bem feliz, fiquei feliz pelo convite e tudo. Demorou um pouco pra gente ajustar uma data certa pra gente chegar, talvez por isso a gente tinha marcado um dia, na verdade, na minha agenda. Eu mandei mensagem pra você, falou, eu tô indo pra aí. Aí a secretária falou, não é hoje não. Não é hoje não. É mês que vem. Eu tinha anotado outra coisa aí. Não, então vamos rever. E enfim, saiu. Nosso time do backstage aqui falou, é só o mês que vem. Falou, não, exatamente, mas foi erro meu, não foi erro de ninguém. Entendi. Foi erro meu, eu que anotei errado, coloquei uma outra data. Aí eu, pronto, falou, não é hoje, não sei o que, já mandei, tô indo pra aí. Eu falei, não é hoje não. Eu falei, tudo bem, muda a rota, vou fazer outra coisa. Beleza, né? Mas, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, pelo podcast, pessoal da agência, pessoal do trabalho, todo backstage, né, que trabalha aqui, eu acho um trabalho bonito, importante, né, os temas que vocês abordam também. E informação nunca é demais, né? Sim. E informação com outros olhares, com diversidade de conteúdo, com diversidade de papo, eu acho que melhor ainda. Então, acho que vocês aqui o negócio é bem leve, né? O papo, a gente tenta informar aí as pessoas que estão nos assistindo, né? Ou ouvindo nas plataformas aí de podcast. Sempre tentar passar uma informação simples que as pessoas possam absorver. Mas me conta aí, Diego. O Diego comentou aqui, né, gente, falando sobre o fato de a gente já se conhecer de uma longa data, né? Sim. Tem uma historinha aí, o Diego Carvalho nós éramos aspirante oficial das Forças Armadas, né? Da Força Aérea Brasileira, né? Isso é 2012, né? Na verdade, todo mundo que termina a faculdade de medicina, principalmente, é né? obrigado a se alistar, né? Se apresentar lá. Apresentar lá, e todo mundo, basicamente, dos homens são chamados aqui, convocados para assumir. Na maior parte absorve para ficar, para trabalhar na Amazônia. E foi uma experiência super boa, assim. Lembro que tu nem não ficaste aqui, né? Na verdade, fui para Boa Vista, cara. Para Boa Vista, isso mesmo. Passei 1 ano lá em Boa Vista, que foi muito bom, muito interessante, experiência de vida ali. Primeira vez que eu saí de casa para morar só, né? Saí realmente da casa dos meus pais, tudo. Sim. Então passei 1 ano lá em Boa Vista. Foi bem, bem engrandecedor aí. Essa experiência de vida. Eu imagino. Sabe, quando eu vim morar em Manaus, eu morei um tempo no interior do estado, né? E depois eu vim morar para Manaus para estudar. E eu vim para cá com uma mala e uma colher de plástico e um prato de plástico e um copo de alumínio. Tu é do interior? Eu sou de Santarém, no Pará. Tá. Aí minha família é circense, né? Esse negócio tá assim, cara. De vez em quando eles estão mudando e tal. Agora eles pararam aqui em Manaus, Então a gente tinha essa daí. Eu digo, eu sou um cidadão aí do Brasil, né? Entendi. Mas, enfim, meus pais, então, foram morar em Parintins, né, no interior. E lá eu estudei uma parte do ensino médio, do fundamental e tudo. E queria vir para Manaus para fazer a faculdade, né? E na época eu cheguei assim também. Cheguei de paraquedas, assim. Eu tinha 17 anos, com um talheres de plástico e umas coisas inox. E fui primeiro pra uma república. Essa história é muito doida, porque eu... Não sei nem se é um assunto aqui, mas... Não, a gente tem tempo aqui pra conversar muita coisa. Fique à vontade, meu amigo. Vê só, eu
cheguei pra cá e aí fiquei hospedado numa casa de conhecidos, né, de familiares, na verdade, por uma semana, enquanto eu procurava um local pra ficar. Aí tem esse negócio, na faculdade tem os murais, não, o fulano de tal tá dividindo kitnet, não sei o quê. Esses anúncios lá. Os anúncios, eu vi um anúncio lá, que era próximo da UEA, lá próximo da universidade, e mandei mensagem, liguei, né? Aí o colega falou, não, eu não tô em Manaus, mas a chave tá em tal lugar, você vai pra lá, e aí já pega um quarto lá pra ti, que tá disponível, e a gente, depois quando eu chegar, a gente se acerta. Beleza. Quando eu cheguei na casa, ele já tinha falado também com outra pessoa, que era uma colega que é até neurologista hoje, a Marisa. E aí a Marisa, eu cheguei lá, aí a Marisa falou assim, não, assim, eu já tô todo instalado, né? Eu falei, pô, pior que eu já tinha ido, tipo, com tudo pra lá. Aham. Falei, não tem problema. Aí eu liguei pra ele, ele falou, não, dorme no meu quarto aí, depois a gente resolve. Aí no fim das contas, depois apareceu um terceiro. Isso sem conhecer a Marisa, sem conhecer o cara, Ninguém. Todo mundo de paraquedas. Todo mundo de paraquedas ali no negócio. E aí, a Marisa falou assim, Diego, eu acho que não vai dar muito certo aqui, né? Porque, tipo assim, tem menos espaço pra todo mundo. Ela falou, mas eu vi que tem um apartamento aqui próximo, que se tu tiver interesse, a gente pode rachar e ir pra lá. Aí foi até melhor. Aí nós tivemos pessoas do apartamento e construímos a nossa própria república lá. Entendi. Então foi assim que foi a minha experiência depois de estar por aqui. Estudante de medicina é uma coisa muito... Aí lá fui eu pra Esplanada, na época, que era essa loja de móveis. de móveis, né? Comprei lá Eles não patrocinam a gente não, mas eles podiam... Não sei nem se existe não existe mais, acho que não existe mais não. Acho que é que a gente pode falar. E aí comprei lá um móvel, sei lá, se fosse eu tinha que falar outro, né? Não, mas não tem problema nenhum não. A gente quer que fale, ver se as pessoas querem patrocinar a gente. Com uma cama de solteiro e um armáriozinho. E foi assim que começou lá. E tu conheceu a Marisa nesse dia lá, com essa informação trocada. Com essa informação trocada. E a gente... E deu tudo certo. Aí a gente resolveu, doideira, né? Foi pra... Montou a nossa própria república. Ela super organizada, super bom, assim, que ela bem mais assim, da capital, já era habituada, tinha mais assim, conhecimento. Então, pô, me ajudou bastante, assim, então foi uma pessoa que me ajudou, assim, a me situar, me localizar, minha família também, obviamente, pessoas assim, mas foi uma coisa, assim, essa mudança pra cá foi uma coisa muito, muito distinta, assim, e já que a gente começou falando aí um pouco, né, dessa parte pessoal tua, né, então conta aí um pouquinho, Diego, como é que foi essa história inicial, né, aí fez a faculdade de medicina. Como é que tu decidiu pela especialização que tu tem hoje? Eu não decidi fazer medicina de primeira, assim, nunca foi um objetivo meu de vida ser médico. Na verdade, o meu irmão sempre falou em ser médico e eu trabalhava na escola, eu tinha uma professora de Química e Biologia que trabalhava muito com projeto de pesquisa. Uhum. Isso lá em Parintins? Isso em Parintins. Ela tinha mestrado em biotecnologia e tudo. E aí ela me convidava, eu adorava estar nessas coisas de pesquisa também. Diego, tenta só deixar direcionado pra ti. Pode mexer. Beleza. Vai pra um lado, e aí eu tava com ela nessas coisas lá. E na época eu trabalhava também no Banco da Amazônia, que teve um concurso pra você ser estagiário do banco. Eu passei nesse concurso, eu tava no primeiro ano. Quem passasse em primeiro lugar ficava 3 anos de estágio, passasse em segundo 2 anos, etc. Aí fiquei os 3 anos, passei em primeiro, fiquei lá, fiz esse estágio. E então na minha cabeça eu ia fazer ou economia, que eu gostava também, ou eu ia fazer processamento de dados, porque no banco eu trabalhava na parte de informática e tal, então era uma coisa que eu gostava. Uhum. Só que depois foi estudar bem, pensar na área, isso a parte de pesquisa, e acabei decidindo por fazer a área médica, porque eu queria trabalhar com pesquisa. Então esse é o meu intuito, eu queria ser um pesquisador e queria trabalhar na área de molecular e genética, que era a área que eu gostava e gostava de estudar. Enfim, por fim, acabou que pelos destinos da vida foi exatamente o que eu fiz no doutorado. Uhum. Aí quando aí escolhi fazer medicina, vim fazer medicina. Na medicina, no primeiro e segundo período, eu conheci um professor, que é o professor João Bosco Botelho, que é pesquisador da área de cabeça e pescoço, otorrino. Sim. Aí era xerife de turma, né, o responsável de turma dele. E foi assim que eu gostei da área. Eu lembro que quando eu cheguei pro professor, eu queria trabalhar com o senhor com pesquisa. Ele falou assim, você fala inglês? Eu falei, não. Então você estuda e você volte a falar comigo depois. Aí lá eu fui fazer um curso de inglês aqui e tal. Um ano e pouco depois falou, ó, doutor, melhorou. Aí ele falou, tá bom, vamos trabalhar. Aqui, aí vamos trabalhar junto. Aí comecei a trabalhar com ele com pesquisa e aí foi natural esse caminho, porque como eu estava totalmente envolvido na área de otorrinolaringologia, então quando fui fazer a residência eu não tinha dúvida. E nem o serviço que eu queria fazer no serviço da universidade, porque era o serviço quando eu já me vindo com pesquisa já, eu já tinha ideia de estar no doutorado. Tu fez aqui na UFAM? Fiz.
No Getúlio, né? Não, fiz no Adriano no Jorge, na Adriano UEA. Jorge. Ah, tá. O que eu fiz na UFAM foi o doutorado, que dentro da especialidade, eu fiz o doutorado, eu fiz fazer as pesquisas, né? E tinha uma ideia de, durante a residência, fazer o mestrado. Só que eu já tinha publicações e conseguia fazer o acesso direto. Entendi. Pro doutorado. Nesse intervalo de terminar a residência e terminar o doutorado, eu tinha tentado fazer um doutorado, uma parte do doutorado, que doutorado, assim, quem está ouvindo a gente, você tem a graduação, tem a especialidade, aí você tem os níveis de estudo que a gente chama de estrito sensu, né, que seriam as pós-graduações. Você tem a especialização, o mestrado e o doutorado. E aí tem umas modalidades de doutorado que a gente chama de doutorado sanduíche, né, que você faz uma parte de uma instituição no país e outra fora do país. E aí eu tinha eu já tinha um conhecimento também a partir do professor João e de trabalhos que eu tinha ido para a França, que nesse período também acabei estudando francês, etc. E gostava do congresso de lá e da equipe de lá. E ele falou assim, Diego, de repente a gente consegue fazer o doutorado de sanduíche, ele era meu orientador, uma parte do doutorado na França. E aí eu propus para lá, através de um programa que tinha no Brasil chamado Ciências Sem Fronteiras, né, na época. Só que na época que eu propus, teve um problema no país mesmo, aquela crise econômica de 2016, né? Uma coisa assim. E aí o Ciências Sem Fronteiras meio que capengou. Só que abriu uma oportunidade de fazer um fellow dentro da área de otorrino lá, no hospital onde eu queria fazer o doutorado de sanduíche. Aí o meu amigo lá falou assim, só vai ter que esperar mais um ano, que eu precisava ter um ano de formado no Brasil. E aí eu propus pra lá e consegui essa vaga. Foram 2 latinos-americanos que passaram pra lá, era eu e Nagashi de um colega, um argentino. Aí fui fazer pra lá o doutorado de sanduíche na área de otorrino, e lá mais a parte de ouvido, a parte de nariz. Então essa minha formação foi um pouco diversa e na área de pesquisa para essa área. Voltei, terminei o doutorado aqui, na área de biologia molecular. Então essa é mais ou menos assim a minha trajetória. Então vem lá no interior, corre, vai misturando as coisas. E foi assim que eu fui fazendo. E pelo que tu tá contando, né, assim, né, o contato que eu tive contigo foi ali aquela experiência de Forças Armadas, né, aquele treinamento ali, assim, então, mas até porque como a gente é mais ou menos da mesma época de faculdade, só que eu era lá da UFAM, tu era da UEA, sempre ecoou esses rumores, de que você sempre era muito dedicado nessa parte de pesquisa, você gostava, sempre muito estudioso, tá contando aí que passou em primeiro no não sei o que do Basa e fez, né? Passou lá num negócio na França que provavelmente é super difícil. E hoje, essa tua área de atuação de pesquisa aí, Diego, tu tá geralmente mais focado no quê? Onde? Como é que tu tá? Eu trabalho antes da pandemia. Eu estava trabalhando em 2 linhas principais, né? Que era a saúde auditiva, principalmente em criança com perda auditiva, né? A gente tem um trabalho bem bonito verificando como é que o que acontece com essas crianças. A gente faz o teste da orelhinha quando nasce. Sei. Tem diagnóstico, indicação de aparelho, implante. Quantas delas conseguem fazer todo o percurso até o melhor tratamento, que seria o implante coclear, né? Entendi. Então eu estava trabalhando nessa área e na parte também de doenças otológicas. E nunca deixei de trabalhar numa área que o meu orientador trabalhava, que é tireoide. Então eu estava nessa área aí. Aí eu tinha feito um projeto para a FAPEAN, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, que financia projetos de pesquisadores regionais, né? E tinha feito um projeto para estruturar o nosso centro de pesquisa lá no Adriano Jorge da UEA, né? Aí montei, mas a ideia era para eu trabalhar nessas áreas que eu já vinha trabalhando. Aí veio a pandemia, a gente não conseguia avançar isso daí, e comecei a trabalhar com Covid, com pesquisa com Covid. E hoje tem um trabalho lá que chama Ciliar-CoV, que é o nome do trabalho, que é ciliar por conta da mucosa ciliar nasal, né? E COVID de Covid, né? Que a gente começou a trabalhar com o impacto do Covid na parte da mucosa nasal. Não é no olfato. Sabe que o Covid tem aquele impacto no olfato? Sim. Mas a gente começou a ver muitos pacientes, e agora nesses últimos casos novamente, que tem aquela queixa de que parece que o nariz não fica mais bom, fica com uma rinite persistente, com uma inflamação nasal persistente. Aí eu comecei a me dedicar nisso. Então, atualmente, eu continuo um pouco mais na parte de ouvido, mas eu estou me dedicando mais nessa parte de COVID. Eu ia perguntar exatamente isso, né? A pandemia aí deixou a vida das pessoas de cabeça para baixo, né? Então, é engraçado que isso aí é uma coisa que meu pai fala muito, né? As pessoas, às vezes, vivem o hoje, né? Não pensam no amanhã. E tinha muitos colegas médicos aí que
o cara ganhava tudo que ele ganhava no mês, ele gastava e nunca fazia muito um pé de meia, tudo. E chegou uma situação dessa, onde os consultórios, as clínicas, dependendo da sua área de atuação, você fechou. Fechou e não tinha o que fazer, pô. E aí a tua renda, né? E essas coisas. Na época do Covid aí, essa parte da pesquisa, tu chegou a ser acionado para trabalhar diretamente no atendimento dos pacientes? Porque como a tua área envolve o trato respiratório, apesar de ser superior, mas como é que foi essa situação do Covid aí? Inclusive essa linha de pesquisa que a gente trabalha com esse impacto que eu te falei do Covid, é especificamente para pacientes com Covid leve, que eu estava trabalhando, e que é bem a minha área. Então, durante a pandemia, os casos leves, que eram a maioria, eles passavam muito com a gente. Entendi. Então, os pacientes que faziam rinocinusite pós-Covid, perda auditiva pós-Covid, a partir da reabilitação do olfato. Então, da nossa área em si, a gente trabalhou muito com esses casos. E no hospital que eu trabalho, na rede adventista, no hospital adventista, como em todos os outros hospitais, a gente precisou se ajudar, né? Então, eu fui para o pronto atendimento, atender os pacientes para fazer triagem dos pacientes com síndrome gripal. Aí depois fui para a UTI do hospital também, para ajudar os colegas intensivistas, que estava todo mundo assim naquele nível de estresse e sobrecarga. Que difícil, assim. Acho que é um momento assim que graças a nossas atividades superiores cerebrais, a gente consegue bloquear algumas coisas, né? Você vai, para e reflete, você relembra, mas situações até revive aquelas emoções que precisa se afastar, porque são emoções muito difíceis, muito duras. Entendi. Com muitas vitórias, assim, né? Um pouco período que eu passei com esse pessoal da intensiva, assim, muitas vitórias e algumas derrotas, mas que era o que a gente estava naquele momento. Mas foi bem difícil. Já a parte financeira, como você estava falando, eu acho que a minha sorte foi ter casado com uma contadora, né? Então, assim, essa parte da minha casa, antes de eu casar, eu tinha um padrinho que dizia assim, olha, você pegue seu dinheiro, põe tudo na mão dela e esqueça. Isso, né? Então, assim, e eu nunca fui uma pessoa também de hábitos, assim, muito de gastador e tal, nada. Entendi. Assim. Eu só era um pouco mais desorganizado. Mas aí com a Lilian, na minha vida, as coisas se organizaram, então assim... Ponto com a patroa, então. Ponto com a patroa, Até hoje, assim, todo dia essa discussão de financeira com ela em casa. E Diego, você tá sendo agraciado com mais um plus aqui no podcast, né? A gente vai entrar aqui com a doutora Sinamor, veio participar especialmente aqui. Oi, Sinamor, veio participar hoje aqui. Oi, Diego, tudo bem? Prazer. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Sinamor tá vindo hoje participar aqui. O Alex, ele deixou a gente, né? Deixou essas faltas aí dele. Mandou mensagem, né? Mas não sei se vou perguntar. E aí eu tava até falando, ele convidou o Diego, aí chega o dia do Diego, né? Aí ele veio com uma conversa, não, vou fazer uma viagem de trabalho. É tudo Miguel, ele tá passeando, né? Inclusive ele fez exatamente isso comigo. Vamos olhar na rede social? Tá passeando, ele tá passeando. Vou conferir. Há 3 semanas atrás eu fui pra Parintins. Fui a trabalho pra Parintins. Convenientemente. Você foi a trabalho tipo na época do boi, né? Não, mas foi na época do boi. Não, eu era o oftalmologista do boi. Era. Se caísse um cisco no olho do boi, eu ia tirar. E quais são as patologias do boi, hein? Eu fui pra de urgência oftalmológica lá. Aí teve o podcast na quinta-feira e eu tava lá, né? Aí ele ligou aqui ao vivo. Tirou o maior sarro de mim. Eu tô aqui trabalhando, tô tocando aqui nosso podcast e você tá passeando e tal. Então hoje eu tô aqui retribuindo essa gentileza. Muito bem. Em dose dupla, né? Em dose dupla. Tripla, né? Tripla. Então a Sinamor hoje veio aqui como co-host participar do episódio do Diego, maravilha, né? Maravilha. A Sinamor hoje não se vê há muito tempo. Vocês já se conheciam já? Se conhecia de hospital de trabalho na universidade, né? Nossa senhora, gente. É muito tempo, põe a tempo, hein? Meu Deus, olha, gente, esse negócio é muito tempo, sabe? De muito tempo de maternidade. De chão. Verdade. Então eu lembro de lá com muito boa memória. Então vamos mais vai um vinhozinho isso, amor? Eu vou aceitar, gente. É assim, vocês já ouviram falar no Seco Esqueleto? É o meu programa, né, de emagrecimento aí que eu lancei. Só que eu vou abrir uma exceção só pro brinde, então. Vinho do Vitalcast 360, porque esse vinho aqui, ele acontece, tipo comentar Halley, né? 75 anos. Já que a Sinamor chegou, vamos mais um brinde aqui, Olha, gente, Vitalidade. Oh! Sinamor tá craque já. Um brinde ao Alex
Tá bom, Alex? A gente também tá por aqui, tá bom? Brinda com a gente daí, Alex. Exatamente. Essa conversa de que ele tá a trabalho não, é Miguel. Ele tá passeando. Mas voltando aqui... Deixa ele passear. Não, deixa ele, merece, tá. né? Ele Já merece, foi merece. boi, Já para fui, com já fui isso. boi. Eu acho que ele que tá te retribuindo, né? Tu foste primeiro, né? Quem saiu primeiro foi tu. E, Diego, cara, você falou aí uma coisa que é interessante nessa questão da perda auditiva aí, principalmente infantil, né? Que é... Eu sei que da minha área, é engraçado que, assim, o paciente, a mãe entra com o bebê no colo, e aí, tá com 15 dias, 20 dias e tal, vim trazer para fazer o teste do olhinho, né? E aí eu sempre faço uma brincadeira, assim, primeiro filho, Então, o que você tem de informação sobre o teste do olhinho? Aí a mãe... doutor, não sei e tal. Aí eu até brinco assim, eu falo, olha, o teste do olhinho foi implementado em alguma época da vida aí, que eu não sei te dizer qual é, porque provavelmente eu não era oftalmo ainda nessa época, mas eu vou te dizer por que ele foi implementado dentro das visitas médicas de uma criança, né? Aí a gente fala, né, do retinoblastoma, que é o principal. Inclusive agora teve de novo um boom, né? Por causa do Thiago Life lá, Sim. né, da filhinha do Thiago Life, deu um boom, assim, no consultório, um monte de bebezinho nos consultórios, tudo com a mãe preocupada, né? Então, assim, eu sempre brinco isso, né, então, em relação, isso do teste do olhinho, em relação ao teste da orelhinha aí, o que é aquele teste, né? Quais são os principais patologias que estão relacionadas, né? Fala um pouquinho dessa parte aí, Diego, e desse teu projeto aí também de pesquisa. Então, o ouvido, né, assim, a audição, a criança ela já nasce com a estrutura do ouvido, a audição toda formada, ela tá pronta para ouvir, né? Só vai desenvolver e crescer o crânio, etc. Tem outros órgãos, assim, outras situações, por exemplo, o próprio olho, ele vai amadurecendo a criança depois que nasce, né? Mas o que a gente faz, então, de triagem é porque existe uma doença que é a perda auditiva neurosensorial. A perda auditiva neurosensorial é a perda que o nervo do ouvido ou parte dele, a cóclea, não estão funcionando, que é onde gera a informação. E essa doença, ela é muito mais frequente que todas as outras que o teste do pezinho tria. Então, ela chega a ser 1 para 100 mil, assim, de diagnósticos, sabe? Mais frequente. Mais frequente Olha. do que tem, às vezes, 1 para 1 milhão, assim... E dependendo da população, até mais. Se você colocar uma população com fator de risco, então chega até 1 a 10 mil, né, casos, né? Então, quem são essa população com risco de nascimento? É aquele pessoal, aquela criança que nasceu e precisou, por exemplo, ficar na UTI, aquela criança que precisou fazer um antibiótico por conta de um problema respiratório, é aquela criança que a mãe teve aquelas infecções da gravidez, toxoplasmose, rubéola, etc. Crianças que nascem em famílias com histórico de perda auditiva. Minha filha, por exemplo, minha família tem um histórico enorme de perda auditiva. Nossa. E minha filha nasceu com icterícia neonatal, aí fez hipoglicemia, ficou uma semaninha internada. Icterícia é um fator de risco também, aquela criancinha que fica amarela, porque o depósito ali daquele pigmento amarelinho, da bilirrubina, pode se impregnar também no nervo, né? Então você tem uma triagem diferente para esses quatro. Todo esse pessoal tem indicação. Em alguns países no mundo, a gente tem indicação obrigatória para fazer o exame da triagem só para quem tem fator de risco. Mas no Brasil, entendendo que o pré-natal não é um pré-natal adequado, na maioria das vezes, a população. Aí o Brasil assumiu uma política de todo mundo tem que fazer o teste da orelhinha. Então isso é bem legal também ao mesmo tempo, né? E aí quem faz o teste da orelhinha, para que serve o teste? Você faz um teste que ele vai dizer assim, se o ouvido respondeu ou não. É para isso que serve o teste. Você vai, passou ou não passou, é o resultado que aparece lá. Se a criança passou, tudo bem, e ela não tem nenhum fator de risco, vai para casa e acompanha com a pediatria até os 2 anos o desenvolvimento da linguagem. Se a criança não passou, a gente tem um reteste para confirmar. Aí você faz um reteste, não passou, aí depois que o reteste diz não passou, não quer dizer que a criança é surda. Quer dizer que ela precisa investigar melhor aquilo ali. Ele vai para o especialista com a gente, né, e a gente faz toda a avaliação. Que ela pode ter desde um cerume, uma sujeira no conduto, um conduto menor, até realmente uma má formação. Então essas crianças sindrômicas, por exemplo, essas já vão direto com a gente. Então a gente já faz o teste, reteste e vai direto para investigar, porque essas crianças também têm outras malformações que às vezes culminam também com a perda auditiva. Então a triagem é para isso. E o que a gente faz, Diego, então depois de fazer um diagnóstico? O ideal é que até os 3 meses tenha um diagnóstico. E até os 6 meses já se tenha pelo menos a protetização dessa criança para se planejar. Depois, se for o caso de fazer um implante coclear, que o pessoal chama de ouvido biônico, o ideal é que essa criança faça até antes dos 2 anos. De idade, 2 de anos. idade. Essa protetização que tu fala,
O aparelho Faz auditivo. aparelhozinho. Criança com aparelho, a partir dos 6 meses a gente consegue E colocar. biônico. E aí o biônico no implante coclear, Lembra? E aí o pessoal chama de biônico do implante coclear. O implante coclear não deixa de ser um aparelho. Certo. Então, uma parte dele é introduzida lá na cóclea e outra parte fica aqui fora. E dá mais potência, assim, pra audição. E fica legal, fica perfeito, escuta normal. Se a criança fizer os estudos mostram assim, que se a criança fizer o aparelho e a protetização com implante até os 2 anos de idade e fizer fonoterapia, acompanhamento, etc., até os 6 anos de idade, o desenvolvimento dela da linguagem é igual ao de uma criança, ou parecido com uma criança que nasceu normouvinte. Ok. Normouvinte. Agora depois dos 2 anos, quanto mais tempo passar, aí já a resposta não é a mesma, e depois dos 5 anos não se teria indicação de fazer. Esse é um transtorno nosso. Então, por exemplo, o que a gente tem de levantamento, assim, na região que eu vou te mostrar, que eu estava te falando, é que às vezes a gente tem um diagnóstico, o Estado consegue fazer o diagnóstico, mas hoje, por exemplo, no sistema público aqui, em Manaus, não tem disponibilizado, não é só em Manaus, mas em vários estados não tem. São alguns estados no país em que o SUS drena para lá para fazer. Aí a fila fica grande, aquela coisa toda, não consegue chegar, a gente perde time. Só que tem outra coisa também. Aqui a gente tem uma criança, por exemplo, tiver uma criança que é lá em São Gabriel da Cachoeira, ela tem que ficar em Manaus, porque ela não vai fazer a reabilitação dela lá. Como? Com o quê? Como que vai fazer? A Profissional, manutenção profissional. Então, o nosso estado tem outras situações assim que se perdem Nossa para geografia. Ele entra na mesma situação do oftalmo, né? Que também, né? Porque não é só a parte médica, né? Tem toda a questão também do político social, socioeconômico, que dificulta que vá para o 100%, né? E nem é só a distância, tá? Uma coisa que eu falei, São Gabriel da Cachoeira, que é uma coisa longe, eu fui lá, é muito bonita, inclusive, a Praia Bela Adormecida, ela é fantástica. Mas nós fizemos um levantamento em 2018 e 2019, né? Então tínhamos crianças, por exemplo, daqui, de Itacoatiara, só que morava num ramal, até chegar lá, uma mãe que o filho nasceu com perda auditiva, não falava. Só que ela só chega pra gente no 4º filho. Todos 3 sem falar, aí o último, o 4, é que ela conseguiu Achou que tava estranho alguma coisa. chegar no 4 e todos 4 Misericórdia. Todos 4 com perda auditiva. As meninas são muito quietinhas, Só né? o último que conseguiu fazer Só alguma o coisa. último que conseguiu fazer investigação, assim, a tempo de fazer protetização. Diego, mas se não fizer prótese, etc. Dá pra trabalhar com libras também, que aí já seria outro formato de linguagem, né? Mas até para isso, você precisa também de uma equipe de apoio, etc. Uma escola, um profissional, etc. Então, essa parte, como pode dizer que no país todo, as deficiências, de maneira geral, são pouco assistidas. E aí, quando a gente fala de população com nível de renda mais baixo, mais difícil ainda. Mas o teste orelhinha, voltando lá, ele pelo menos ajuda a gente a triar e dar essa possibilidade de terapia, de diagnóstico, etc. E a gente tem amadurecido cada vez mais isso, né? Mas a gente precisa chegar no sistema, fechar o ciclo de todo mundo que tiver indicação de fazer as terapias e fazer o implante, conseguir fazer o implante. Entendi. Isso a gente ainda não consegue. E entrar rapidinho numa área um pouquinho técnica, mas só pra gente entender, porque acho que é uma questão, uma curiosidade mesmo, né? Por exemplo, apesar de todo mundo ser médico aqui, mas são áreas de atuações muito distintas, né? Sinamor é ginecologista, eu sou oftalmo. Eu tô um pouquinho mais perto, a Sinamor tá bem longe da gente. Para com isso aqui, que daqui a pouco nós vamos falar aí da tontura das mulheres, né? Então, é verdade. o que acontece? Não tá longe não. Um dia desses eu recebi de uma colega uma colega GO, uma paciente para tontura, mas uma paciente com prolactinoma, né? Investigando a prolactina alterada e tudo, prolactinoma mandou pra gente, aí falamos com o pessoal da neuro, para fazer as abordagens, já começaram com a bergolina também, mas era o macroadenoma. Mas as coisas estão interligadas. Mas a curiosidade que eu ia te perguntar, aquele aparelhinho, ele emite uma onda e aí retorna uma vibração lá do sistema... Do teste da orelhinha? É. O teste da orelhinha é o seguinte, ele tem um microfone, na verdade um emissor e um microfone para captar. Então a cóclea, que é o órgão da audição, ela quando ela é estimulada, ela faz um barulho. Não, ela emite um som. Ela emite um som. Por isso que ela é um tem microfonismo, formato, que a gente vai chamar de microfonismo coclear o nome. Menina, eu tive que estudar isso tudo por causa da questão que a cóclea ela recebe. Ela se banha, né? De estradiol, né? De vários hormônios. Tá mais perto que eu, então. Tive que mergulhar no ouvido, gente. Falei, gente, então, calma. Aí o Diego, falei, aproveita. Então, a sonda, você coloca a sonda emite um som,
E esse som, quando a cóclea vai processar esse som, para processar o som, ela faz um barulho também. Aí ela retorna esse som de lá, e aí ele capta. Então ele capta se ela funcionou ou não. E assim, por exemplo, na oftalmo, né, a gente... Então se tiver uma cera no ouvido, por exemplo, não vai funcionar. Vai, né? Entendeu? Por isso que às vezes não se desespera se o teste... Mas tem que investigar e ver, às vezes é só uma sujeirinha. Na oftalmo, eu pelo menos, faz o teste do olhinho quando nasce, repete com 6 meses e repete com 1 ano. E depois com 2 anos de idade ali, né? O teste que deu normal, como... O cara o bebê deu normal, não tem nenhum fator de risco, nada. Tem que repetir? Não. Se der normal e não tem fator de risco, não tem indicação de repetir. Legal. Agora, os que têm fator de risco, eles têm que acompanhar até os 2 anos também. Entendi. Especialmente com bastante atenção para a questão da linguagem. Entendi. Tem uma coisa bem desafiadora também, que são as surdezes unilaterais. Que às vezes unilateral ou aquelas de apresentação tardia. Vou dar um exemplo. Sabe, tem um antibiótico que a gente usa bastante em UTI, o vancomicina, a gentamicina. Alguns têm ação, a gentamicina, por exemplo, ela pode causar ela é cocleotóxica, ou seja, ela é tóxica para cóclea. Ela é tóxica. E ela é na hora ali, né? Você vai desenvolver aquilo ali, se você uma dose alta ali, muito tempo, vai desenvolver perda auditiva. Alguns outros, como a vancomicina, algumas drogas, por exemplo, antineoplásicas também que usam na quimioterapia, o depósito dela é lento. Então, às vezes, o teste da orelhinha, por exemplo, pode ter dado normal, e essa criança vai aparecer depois de meses a perda auditiva. Só que a gente sabe que ela é com fator de risco porque a gente sabe que ela teve na UTI. Passado, né? Por isso que ela tem que fazer o acompanhamento. Entendeu? Porque tem apresentações assim. Tem surdezes genéticas também. Então, por exemplo, se você tem a família com histórico o fator de risco que eu falei agora há pouco, tem histórico na família. Então, algumas expressões gênicas, assim, elas também têm um fenótipo dessa expressão, tardio. Às vezes não é necessariamente no nascimento. Então, a gente tem que acompanhar. Então, e o cara do nada começa a ter... exatamente. Do nada, né? Porque é uma expressão genética ali, E aí, às vezes, assim, a mãe diz assim, doutor, ela falava, ela começou a balbuciar, depois ela parou de balbuciar, né? Parou de falar, e aí a gente começa a ter que investigar. Então, é uma criança que, doutor, eu percebi que ela tá lateralizando. No tempo desses, eu tive uma criança que a mãe foi comigo porque estavam no ônibus e a criança sempre estava sentada do lado para dentro do corredor, né? Não, na janela. Do outro lado, na janela. E o lado direito dele é um bom lado. É o lado bom. E por alguma questão, a mãe dele, numa outra vez, colocou ele no corredor. E falava com ele, ele não atendia. Aí ela, ei, me escuta. Aí, não, mamãe, só esse aqui. Aí falou pra ela, aí ela, como assim? Ele mesmo já sabia. Com 3 anos, 4 anos a criança. Porque ele não estava escutando, né? A vantagem da surdez unilateral é que o impacto é pequeno no sentido de fala, né? Vai ter um impacto mais em você localizar a origem do som. Então, quem escuta de um lado só, se você falar aqui atrás, ele não sabe se veio daqui ou se veio daqui. A nossa audição binaural, que a gente chama, ela nos ajuda a localizar a origem do som. Então, quem escuta só de um lado tem essa dificuldade. E esse é o que ele expressou para a mãe, e foi com a gente e tal. E aí começou já a fazer aparelho, deve colocar uma outra prótese, que não é um implante coclear, mas uma outra prótese para compensar. Aí, nesse caso, a gente começa a fazer uma investigação genética também, que é interessante. Porque a família, por exemplo, quando tiver filhos, pode ser que tenha essa ficar de olho, né? Uma certa penetrância familiar. Então, isso é uma coisa... É uma área bem bonita. Gente, então, tipo assim, ele é sorteado, isso? Se a gente olhar por um lado, é bom até, né? Que foi um sorteio que foi um lado pelo só, menos, né? Dos males o menor. Dos males o menor, né? Então, um lado. Agora, isso, talvez para oftalmo, eu não sei como por exemplo, deficiência, vai falar, classificar o paciente como portador de necessidade especial. Entendi. Assim, eu não sei se é unilateral ou bilateral, porque na nossa área tem que ser bilateral. Sim. No oftalmo mudou, cara. O governo federal agora, eu não vou saber afirmar isso 100%, mas assim, mudou algumas leis em relação a paciente que tem monovisão. Pessoa que tem monovisão, antigamente ela tinha uma determinada classificação e essa classificação dela subiu, ou seja, ela passou a ter mais benefícios pelo fato de ser monovisão. Mas eu acho que isso deve ser também uma coisa que deve ser um pouco semelhante ao otorrino, é o quê? Se você conhecer uma pessoa que é cega de nascença, ela não é triste. Ela não é frustrada. Não conheceu. Ela não sabe como é enxergar. Ou então, ou uma pessoa que tem monovisão de nascença,
Cara, ela faz tudo. A vida dela é completamente normal. E é completamente diferente do paciente que perde a visão durante a vida. Vamos imaginar, né? Perder a visão, mesmo monovisão. Eu tenho alguns pacientes, tem um especial aí que eu acompanho ele há muito tempo. Ele, por uma baixa de imunidade, ele teve uma toxoplasmose no olho esquerdo, se eu não me engano. E aí ele, cara, aquilo consumiu ele. Ele ficou com uma monovisão, a visão dele do olho esquerdo é nula, né? Ele tem um pouco de visão periférica no olho esquerdo e o direito é 100%. Só que ele absorveu isso de uma forma muito ruim, que ele entrou assim num quadro depressivo muito grande, que, cara, é esperado, né? Mas assim, é totalmente diferente a pessoa que nasceu monovisão e a pessoa que fica monovisão durante a vida, né? Ela demora muito para se adaptar, ela começa a ter dificuldades, especialmente na esteropsia, né? Que a esteropsia é aquela noção de profundidade. Então, ela não sabe se o prato tá mais à frente ou mais atrás que a garrafa aqui, por exemplo. Claro que numa curta distância é mais fácil de perceber, mas numa determinada distância, essa esteropsia ela fica prejudicada, então o paciente sofre muito, aí bate o carro, entendeu? E vai dar ré, não consegue fazer baliza. É difícil. Muito Olha, difícil. Eu tô usando lente. E aquela lente perto e longe ao mesmo monovisão, tempo. né? Cara, é difícil, né? E eu já tenho aqui 2, 3 anos que eu utilizo lente assim. Mas é difícil usar lente assim. Imagina a pessoa Quem que é seu oftalmo? Dr. Geraldo Russo. Agora eu vou te falar uma coisa. Desde a infância. Ixi, ele vai me matar. Que eu acho que assim, que isso tem que mudar ainda, pelo menos também acho que não mudou ainda na nossa área. Mas esse paciente, por exemplo, que tem uma surdez unilateral, se ele fosse candidatar lá para o distrito para trabalhar, ele vai passar no admissional, não vão passá-lo. Não vão passar. E ele não é nem deficiente, porque ele deveria ser bilateral, e ele nem é normovinte. Gente. Se ele for fazer um concurso público, ele não consegue assumir. Nossa, ave Maria. Então, o que tem de judicialização para esses casos é enorme, assim, não tem um negócio ainda, um parâmetro para Aí a gente entra nessa questão de cor, né? Tem um monte de coisa. Aí começa a virar uma bola de neve. Complicado, mas o da oftalmo mudou um pouco. Eu não sei te dizer, eu sei que realmente teve mudanças. O paciente que é monovisão, ele passou a ter mais benefícios do que antes. Melhorou a vida do paciente que é monovisão, entendeu? Sim. Em alguns aspectos. Mas é muito interessante essa parte, que é uma coisa assim. É engraçado que gineco nem tanto, mas assim, oftalmo e otorrino, eles, ao meu ver, são muito mal dados durante a graduação, né? Como assim? Não, mal dados durante a graduação pro médico, né? Pro generalista, a formação em GO, você vê mais coisa do que na GO você tem a carga horária maior, tem internato e tal. Não, e assim, como é uma área muito específica da medicina, gente, por exemplo, eu sou cheio de dúvida, né? Em relação a otorrino, principalmente essa parte... Cara, e GO é difícil pra caramba. Então, sim. Não, Meu Deus o livre. GO, ela é a única que tem 2, né? Parou pra pensar? Que são 2 em 1. Apesar de ser na mulher, é totalmente diferente a coisa da outra. Sim. Foi a disciplina que me deu mais trabalho na graduação. Sabe por que eu vou te dizer? É o seguinte. Eu tinha... Fala um pouquinho. Era até, como vocês conhecem, a professora era a Mariana, o Fernandes, a Sinamô, etc. Vão lá com a gente. E o que era interessante era o seguinte. Tu pode ler os manuais da federação, da FEBRAGE. Ok. Que é diferente do que tá escrito lá no novo. Novo aqui, né? E é diferente do que tá no Resendinho. Todos os guias são diferentes entre eles, é verdade. Então, eu escolhi um pra estudar. Exato. Na época, eu estudei a FEBRAGE. Você pergunta, você cobra de onde? Que aí ia na prova, Felipe. Aí eu errava, né? Aí eu falei, não, mas é porque a gente tá se baseando nisso. Falei, cara, isso me dá uma perturbação na cabeça, Geo. Que aí na última prova eu estudei os 3. E quando era pra responder conforme o fulano é tal, fulano é tal, fulano é tal, a sua escolha. Chego sempre assim, com a cabeça dele, assim, a HD dele. Aí eu pergunto pra você, na prática mesmo, o que rola? Entendeu? Né? Na verdade, pra você... É igual a gente no ensino médio, meu filho tadinho, ele, por que eu vou usar isso? Eu falei, realmente eu não sei, mas estuda aí. É a mesma coisa, né? Passa disso, você né? vai estudar de 3 dias, olha, mas até uma época eu lembrava, na prática. E uma coisa me salvou, eu tava numa aqui próximo de Manaus. Maternidade? Não, aqui próximo de Manaus chama Pitinga o nome lá. E aí era uma comunidade, dentro de uma reserva que faz a parte de mineração lá. E tava uma época, logo que eu terminei a faculdade,
E eu ia fazer umas atividades lá, trabalhar no fim de semana, né? E tinha uma grávida lá com pré-eclâmpsia. Ia entrar em trabalho de parto, aquela coisa toda. E começou a fazer a pressão alta e convulsionou. E aí eu vim na minha cabeça, eu ainda lembrava o esquema de pincher, né? Pincher, né? Alguma coisa assim, como fazer o tratamento Diego, lá. não faz pergunta difícil, tem obstetrícia, eu não faço há séculos, né? Aí eu falei, é o intramuscular. Era o intramuscular. Falei, lembrei, tava na minha cabeça. Falei, graças a Deus, ajudou Cara, e tal, que resolveu. bom, você estava no lugar certo, na hora certa. E falar que... Então valeu a pena ter estudado vários É verdade, que nem se usa esse esquema, né? Mas, né? Eu acho. Hoje eu não sei mais nada. A gente entrou num papo aqui, né, tão... Saudosista? E envolvente, né? Eu esqueci de fazer a nossa pergunta clássica aqui do podcast, né? Sinamor já teve uma resposta dela aí, tá lá no nosso top 20 dos primeiros 20 que a gente fez, né? Os primeiros 20 episódios, a gente pegou todas as respostas de todos os convidados. Ai, que legal. E fez um cortezinho, ficou bem legal, de todo né? mundo, que de legal. De todo mundo, o seu tá lá. Que legal. E aí, Diego, a gente vai fazer a pergunta clássica agora aqui. O que é vital pra você, meu amigo? Olha, uma coisa... Eu podia ter várias respostas pra isso antes de eu ter minha filha e depois de ter minha filha. É outra história, né? Hoje, o que é vital pra mim é estar lá no meu cantinho em casa, com a minha esposa e com a minha filha, me sentindo amado. Eu acho que isso pra mim é... Se eu não tiver isso todo dia, isso não me faz bem. Eu não fico uma pessoa feliz e completa se eu não tiver isso. Então, as poucas vezes que eu viajei agora, depois de ter a minha família assim já completa, porque antes dizia os meus pais e meus sogros diziam que vocês só são um casal, vocês só vão ser família depois que já é um bebê. Minha nossa, e aí, é outra maneira de dar pressão, né? E a gente... É uma maneira discreta. E aí eu entendi isso depois a gente vai compreender isso. Então hoje pra mim vital é isso, até lá no meu cantinho nesse momento. Então acho que se fosse resumir, ter o seu amor e ser amado. Pra mim é fundamental, é vital. Que gostoso. Legal. Concordamos? Com certeza. Eu não tenho uma resposta aqui que o nosso convidado que ele fale, né? Os convidados todos que vêm aqui, não tem uma resposta que eu não concorde. Eu fico refletindo depois com todas as respostas. Aí depois tu vai vendo, vai aperfeiçoando as tuas, né? Olha, realmente isso aqui também é vital. E é engraçado que, assim, depois de 27, 28 episódios aqui, cara, todas são... É uma pergunta tão genérica, entre aspas, né? Tão abrangente, que cabe tantas respostas e cada resposta é diferente. Por isso que a gente fez esse corte, né? Das 20 primeiras, assim, que são 20 respostas diferentes. Nossa, olha, legal. Entendeu? E aí, estamos perto de completar aí mais um ciclo e fazer mais um outro corte desse com várias respostas diferentes. A pergunta veio desde o primeiro. Desde o primeiro. Inclusive, no primeiro, que é esse aí, ó. Que só tá eu e o Alex. Que legal. A gente faz um pro outro, né? Tá. A pergunta, né? A pergunta a gente fez... Eu dei a minha resposta. Que eu não vou mentir que a minha é muito parecida com a sua. Esse sentimento aí da família e do filho é uma coisa fantástica. Eu até falo que filho é muito bom, mas a nossa preocupação vai ao limite, eu acho, né? Meu filho vai fazer 4 anos. Acho que eu envelheci 10 já. Depois que ele nasceu. Eu percebi já, mais cabelos brancos, pelo menos. Ele que tava diferente, né? Aqui do Vital. Eu envelheci 10 já. Porque a gente... a nossa preocupação aumenta tanto para com outra pessoa que é um negócio assim absurdo. A Ana, semana passada, teve um episódio de febre e tudo. Ficou bem, um catarrinho, uma secreçãozinha e tudo. Mas eu ligo pra pediatra. Não, eu ligo pra Fernanda, pediatra, abraço, Fernanda. E falo, Fernanda, olha, ela tá assim assado, é só uma síndrome viral, é só uma síndrome gripal, mas eu tô dividindo contigo a responsabilidade, que qualquer coisa eu te atualizo se eu me aperrear. Aí, não, tá bom, Diego, não sei o quê. Aí quando foi... Aí ficou bem. Quando foi ontem à noite, eu não consegui dormir direito. Porque de tarde, a Ana apresentou um episódio de febre. De novo. Um episódio febril. Só que ela não tava mais com catarro, com secreção, com nada. Eu cheguei tarde ontem em casa, peguei o estetoscópio, aí ela respirava um pouco mais fundo, pegava o... Olha a loucura! Olha o nível de loucura disso. Aí eu escutava ela, todos os quadrantes ali, tá tudo bem. Aí escutava mais um pouquinho. Ela se mexia um pouquinho, falei, vou escutar de novo. Eu dormi com o estetoscópio embaixo do meu travesseiro. Eu dormi com o estetoscópio e o termômetro embaixo do meu travesseiro pra ficar medindo a temperatura da minha. Cara, a minha mãe dizia uma frase que era a seguinte:
tu só vai saber quando tu tiver o seu. Agora, e essa é uma das frases mais verdadeiras que eu tenho na minha cabeça. Esse assunto é um assunto bacana. É legal, Vital, porque a gente vai da medicina, da história pessoal e tudo. Agora, nós somos de uma geração protecionista, fala a verdade. Ai, meu Deus, aquela coisa. A gente vivia de Coca-Cola, de baré, de não sei o quê, de vai pra rua, de pega a bicicleta e cai, rala, passa metiolate, aquela coisa toda. Hoje não tem nada disso. E qualquer coisinha a gente fica pensando assim, aquela coisa do pior. Né? A nossa geração é uma geração mais protecionista, por isso que nós somos assim. Eu acho que eu não sou tanto quanto meu filho vai fazer 17, né? Sim. Já tá na adolescência, né? Tá dando outro tipo de preocupação. Pois é. Então, é outra preocupação, mas ainda tem um resquício da geração da proteção, né? Atualmente sou casada com o Alex, só que o Alex não é o pai, né? O pai dele é o Léo. E aí, o que acontece? O Alex, você tá protegendo demais, né? A pessoa que tá de fora. Sim. E tudo. E ele é mais jovem que eu, né? 4 anos mais jovem. Então, ele já é de outra geração. Então, é aquela briga de gerações. O pai super proteção. E o Alex, o padrasto, ele é mais liberal. Entendi. Entende? Então, eu fico equilibrada nessa coisa, sabe? Então, eu acho que a gente sofre por conta dessa nossa geração que é bem protecionista. Bem mesmo, eu confesso que eu sofro assim meio calado, sabe? Eu tento ser meio raiz, né? Eu quero que meu filho brinque, que ele corra, que ele caia, né? E aí, mais ali... Lá no fundo. Acho que é por isso que eu envelheci, assim. Acho que é. Eu fico absorvendo isso aí. Lá no fundo, né? Se pudesse, ficava só debaixo da tua asa. Mas isso talvez vá um pouco da nossa noção de necessidade de controle também, né? A gente vive num mundo cada vez mais em que você quer ter o controle das coisas. Por isso que o Uber faz sucesso, que você vê o carrinho saindo do lugar, ele vai chegar lá com você. O iFood, tu vê o motoqueiro. O iFood, tu vê o motoqueiro, vai chegar, quanto tempo vai chegar, seu pedido foi recebido, seu pedido está sendo processado. Então aquilo te deixa... E essa noção de controle, é um negócio instintivo nosso, né? De ter esse controle e tal. Nunca tinha Só que a gente ganhou isso e agora a gente não consegue mais livrar. Não. Só que tu, além de não conseguir livrar, senão você quer replicar isso para tudo. Entendeu? É verdade. E aí tu não consegue, te frustra. Né? Tanto e aí você tá lá com teu Apple Watch, tu quer saber a tua frequência cardíaca pra quê toda hora? Né? Tu tá entendendo? É um negócio que não faz assim, mas só que necessidade de controle. Eu já me imaginei com a Ana. De vocês, mas o meu filho quando entra no Uber, ele entrou no Uber, eu tô aqui, ó. É, necessidade de controle. Aí o Uber chegou, você dobrou uma esquina errada. E aí você chegou, aí ele não responde, aí você imagina, né, o que passa na nossa cabeça, né? Esse dia eu tava no elevador, acabei de chegar. Se o Uber fizer uma curva pro lado, que caminho é esse aí? Meu Deus, gente. E a gente fica assistindo umas coisas na televisão, né? Aí isso aí nutre a cabeça da gente, né? Até parei de assistir aqueles negócios de investigação. Assistindo da Atena? Da Atena é fraquinho. Eu tô falando aqueles negócios lá aqueles americanos lá. Não pode ficar fazer propaganda essas coisas aqui. E tem uma outra coisa que isso que tu falaste também. A gente, e essa geração, isso a gente tentou até melhorar em casa, né? A gente estudou bastante antes de conceber. Foi uma gravidez difícil, minha esposa foi a terceira gestação para vir a bebê, nosso bebê arco-íris, né? Graças a Deus veio, mas depois de ter descoberto trombofilia, uma situação, deu tempo de estudar bastante, assim. E tinha uma coisa que a gente tentou, assim, colocar, que embora a gente tentar imprimir, é natural a gente querer ter esse controle, mas a gente tem que toda vez entender que a nossa filha é a vida dela, né? Ela é uma pessoa diferente de nós, né? E vai ser uma pessoa... E isso a gente já vê engraçado agora com o Ana, um negócio assim que... A gente tá lá, o ar-condicionado, a gente quer modular, ela chama e grita que ela quer o cobertor aqui. Depois ela levanta de novo que ela quer afastar o cobertor. Um negócio, assim, fantástico. E o que eu queria... nisso que eu tava falando é que quando a gente começou a perceber, antes da Ana nascer, você começa a ler algumas coisas e diz assim, ó, o bebê, você tem que dar tal comida, você tem que fazer isso, assim, você tem que cortar desse jeito, você tem que fazer isso aqui para todo mundo. E todo mundo não é assim. Não é receita de bolo, não existe uma receita de bolo. Então, isso foi legal, que a gente tentar da maneira mais natural. Então, eu não me incomodo em casa, nem a Lília também, se a minha mãe, a minha sogra for lá e meu sogro vem aqui dar picolé para ela. O pediatra não escute.
Então, um picolé aqui. Você acha que pediatra não sabe dessas coisas? Aí... Vou e volto. Aí, assim, então quer dizer assim, e eu não me incomodo. Falei, acho até bonito, tá? Toma lá, toma seu açaizinho, tá, não sei o quê. Então, isso desde sempre. Então, ela tava lá com 5 meses. E aí, a nossa funcionária em casa disse assim, dá logo uma fruta pra ela, senão vai ser difícil de ela conseguir fazer a introdução alimentar. Aí, a gente começar a comer. Eu falei, mas Ginelma, a pediatra falou que é só de 6 meses. Porque não é ela que vai cuidar. Aí, falei, tá bom, então. Tá, você vai atrás daquela chupetinha que tem um negocinho lá, que coloca. Aí eu falei, tá bom, vai por tua conta. E colocou, nunca tivemos problema da Ana comer. Come tudo, etc. E um amigo, pode ser uma coincidência, tô falando assim, né? Eu não tô falando, pelo amor de Deus, fazer introdução precoce, converse com seu pediatra. Vai lá em casa. Cada casa. Aí um amigo meu me liga e disse assim, o que tu fizeste com a tua bebê? Porque como ela tá comendo assim? Eu falei, olha, eu fui devagarzinho colocando na boca, ela come com a gente no café da manhã, tenta quando a gente tá junto. E ela vai experimentando as coisinhas assim, sem sal, a frutinha naquele negócio, e ela foi pegando, nunca teve. Nossa, porque eu esperei fazer 6 meses exatos pra começar a fazer a introdução. E aí a Ginelma, eu não falei. Aí a Ginelma falou assim, eu não disse essa... Aí eu falei, não, Ginelma, não é assim. Mas o que eu quero dizer com isso não é contra isso, mas você é quer que... dar o contato da Ginelma? Aí então, foi isso que ele falou. Aí foi isso que ele falou, puxa, eu podia chamar a Ginelma pra cá, pra casa. Você me saiu muito melhor que a nutricionista. Eu falei, não, mas não é isso. É porque eu acho que é essa visão... Também. Exatamente. Imagina, olha, uma outra coisa... Cuidar de várias crianças, já deve ter cuidado de muitas crianças. Uma outra coisa também que a Ginelma ajudou. Disse assim, a gente queria dar pra Ana água, logo depois que ela começou a introdução alimentar, né? E ela não pegava ainda direito no copo. Aí tentei vários tipos de mamadeira, né? Dessas mais sofisticadas possível. Ela disse, não, uma dessa daí é boa, não. Ele falou, Ginelma. Ela disse assim, eu vou trazer a mamadeira. Lá perto de casa. Ela trouxe a mamadeira, R$12 o negócio da mamadeira. A Ana pegou a mamadeira. Era da bico bem molinho. Aí ela falou assim, só precisa cortar o bico. Cortou. Aquele antigo do tradição. Tu sabe como é? Cara, vai esquentando a faca e aumentando o buraco sabe? Então isso é o que a gente chama de conhecimento historicamente acumulado, né? Isso a gente vê na medicina também. Né? Sim. Então esse conhecimento, a gente não repete práticas que não deram certo. Então você só repete práticas numa sociedade certo, né? Que deram certo, né? O cara primeiro que comeu uma erva que morreu, os outros não comeram. Exatamente. Né? Então já se sabe assim, né? Então é assim que a sociedade vai avançar. Então a gente não pode desprezar esse conhecimento e nem desprezar que o ser humano é único, aquele que tá ali, né? Então a minha bebê vai comer de um jeito, outro vai comer de outro, ela não vai pegar naquele BLW cortadinho daquele jeito, ela quer pegar de outro jeito, né? A minha filha gosta de comer uva, por exemplo, sempre... com um pedaço com casca, um pedaço sem casca, umas coisas assim, ela vai o jeito dela, né? E aí a ameixa ela já gosta com casca, então é um negócio que não adianta. Então isso é muito legal. Tem receita, então né, não de tem bolo. Receita. É indivíduo. E eu acho que isso é mais angustiante ainda, porque você recebe as receitas e você não consegue reproduzir todas elas. Quando você não replica aquilo, né? Não consegue. Gente, eu queria fazer uma pausazinha aqui no papo, só um segundinho para agradecer nossos patrocinadores aí, né? Falcone Suplemento, que sempre manda kits aí pra gente sortear, né? O Rei do Mate, a loja do Rei do Mate lá do Shopping Ponta Negra também. Grande abraço pro nosso amigo de lá. Isso. O restaurante Barolo, que também sempre fornece aí um jantar, né? Pra gente sortear aqui no nosso podcast, né? E a Ótica Diniz também, que tem aí nossa parceria com a Ótica Diniz em relação ao tanto profissional quanto... no nosso podcast aqui, né? Então, agradecer aí a todos os patrocinadores que estão dando apoio aqui para que esse projeto cresça, né? Tá crescendo, que a Sinamor já é a segunda vez, vai estar indo para a terceira vez que vem aqui já. Já né, fizemos um ano, já? Não, ainda não. Não tem um ano, Vital? Não, ainda não. Vital começou esse ano. A gente né? vai fazer, com certeza, quando completar um ano, fazer um episódio especial. Que faz uma legal. festa. Não, tem que fazer uma festa com todos os entrevistados. Olha que legal. E vai caber, pessoal. Um episódio especial. Não é não? Um auditório, assim. Um auditório, tudo. Uma tábua de filhos maior. Mas, gente, acho que a gente vai encerrando aqui esse episódio. Foi muito rápido, já deu tempo. Uma horinha de Vitalcast. É um prazer muito grande ter recebido o Dr. Diego aqui, otorrino, né, atuante aí nessa área funcional, né, das vias aéreas superiores e parte de ouvido também.
É um cara que nasceu para ser pesquisador, né? É engraçado que eu falei isso, que desde o início da faculdade, a gente era de faculdade diferente. Eu era lá da UFAM e o Diego da UEA. E a gente já escutava a história de um tal do Diego que fazia pesquisa, que era de ensino e pesquisa, que estava sempre ali atuante, né? Muito obrigado, tá, Diego, por ter vindo aqui a nosso convite. Espero que numa próxima oportunidade, né, o Alex esteja aqui também, né? Sim. Mandar um abraço aí para ele, se ele estiver assistindo, né? E faça aí umas considerações finais, né? Diga aí onde é que você atende, suas redes sociais, fica à vontade aí, eu pedi pra colocar ali, é Dr. Diego Carvalho lá nas redes sociais, no Instagram, né, que eu uso bastante. Doutor escrito mesmo, né? tudo doutor, escrito, não tem DR não ponta, DR, né, pra não ter problema de confusão na hora de escrever. É simples então, e siga direto. lá o Diego. Obrigado pelo convite, Sinamô, muito bom te rever. Felipe também, muito bom te rever. Equipe toda, parabéns aqui pelo trabalho, né? E eu queria dizer, Felipe, que agradecer a oportunidade de dizer que além de eu tô rindo, agora vocês viram que eu sou a versão papai, né? Essa versão papai aí, então, né? Eu já atendia muita criança e hoje eu atendo com mais competência, eu acho, sabia? Mais dedicado. Mais dedicado. Já era dedicado. Já era dedicado, entendendo melhor. Então, assim, quem quiser... eu atendo tanto a população adulta quanto a população pediátrica, né? Nas minhas redes sociais tem onde eu atendo, né? O Hospital Adventista, que eu atendo também, onde eu passo a maior parte do tempo, onde eu opero, faço as cirurgias lá e atendo a população lá também. Na Clínica CEDOF, e os meus alunos, queria também mandar um abraço para os alunos de mestrado, meus alunos de iniciação científica, os da graduação, que com certeza vão estar aí assistindo a gente aqui no Vitalcast. Sinamô, que foi uma professora também, aí, inspiradora, gente, estamos aqui conversando. Eu sou muito feliz, assim, de rever pessoas e a gente rever esses encontros, assim, como quem tá... Sabe quando quem tá mergulhando num rio, que tu vê sumir aqui, depois tu olha a boia lá na frente, depois tá bonita, feliz, e com essa felicidade toda. Isso é muito bom. Legal, muito obrigado, obrigado a equipe toda. Obrigado, Diegão. Poxa, palmas, hein? Obrigadão. Ei, tem brinde de novo no final. Vitalidade. Vitalidade. É que eu quero brindar. Opa. Pelo amor de Deus, não coloca. E dessa vez a gente vai brindar também, se eu puder contribuir com esse brinde. A família. A família. Um dos nossos principais valores, né? Todos nós. Obrigado, gente. Obrigado.